Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a aula de número 105. Então, hoje nós vamos continuar a nossa aula da anterior. A gente conversou sobre artigo de divulgação científica e vimos também sobre outros temas. Na aula de hoje, nós vamos abordar o que mesmo? Artigo de divulgação científica, hipertexto e hiperlink. É claro que na aula de hoje nós não vamos ler um artigo de divulgação científica, apenas vamos analisar, ok? Então, vocês já sabem, eu sou a professora Cleide, já estamos aqui há muito tempo, não é verdade? E esperamos que a aula de hoje seja muito atrativa, porque nós vamos falar de algo que está muito em alta por aí, principalmente sobre hiperlink e hipertexto. E já vemos na aula de hoje sobre o que é isso, né? E vocês vão sair dessa aula esclarecido sobre esse assunto. Vamos lá? Os objetivos da aula: conhecer os recursos que ampliam as possibilidades de leitura de um texto no meio digital, conferindo-lhe dinamismo, saber diferenciar hiperlinks de hipertextos, reconhecer que os autores contemporâneos se utilizam dos meios digitais para elaborar artigos de divulgação científica. Eu trouxe aqui para vocês essa representação dessa imagem e que nós temos aqui uma teia, não é verdade? Sim, temos uma teia aqui. E é mais ou menos isso, o hipertexto, o hiperlink leva para o hipertexto a uma conexão de ideias. Porém, essas ideias não são lineares, né? No texto tradicional, no livro, você pega o livro o que a gente faz? Primeiro capítulo, segundo capítulo e assim sucessivamente. Nesse tipo de texto, artigo de divulgação científica, no mundo digital, eles são diferenciados, né? Ele tem múltiplas informações, ele tem múltiplos textos, ele traz muitas informações ao mesmo tempo. Já viram aquele texto que você está lendo, aí de repente clica aqui, né? Aí você clica, você obtém uma outra informação contemplando aquilo que você está lendo, é claro. Então faz essa conexão de ideias. E eu estava pensando no nosso cérebro. O nosso cérebro, ele é assim, não que o nosso cérebro ele seja disperso, não é isso. O nosso cérebro, ele tem vários links que nós podemos conectar a muitas informações. Se você está lendo algum texto, mas eu lembro disso que eu já li em outro texto. E nós chamamos isso de conexão, e nós estamos muito conectados, né? Nessa era digital. Então, essa representação traz a visão de rede, de teia, de conexão e leitura não linear, numa representação, sim, de conexão a múltiplos textos. Então, o que é um hiperlink? O hiperlink, essa própria representação que eu trouxe aqui na telinha para vocês, veja, né? Aqui nós temos aqui o dedo aqui, clica aqui. Aí você clica, você busca uma informação. Aí, por exemplo, a autora está discorrendo o texto e ela gostaria que você e eu, todos nós, né, tivéssemos conhecimentos tivesse uma amplitude de uma outra ideia. Então, ela coloca lá um hiperlink e a gente clica lá e fala, mas então isso aqui é isso aqui. Então, fez uma conexão, ampliou, né, ampliou o nosso conhecimento. O hiperlink é um link na rede que direciona o usuário para outro recurso. Percebe que, por exemplo, lá você está no Instagram, aí
você marca o teu amigo. Você marcou o teu amigo. Se eu quero conhecer o teu amigo, o que eu vou fazer? Eu vou clicar lá e já tem a informação do seu amigo, daí já tem outras informações de outros amigos. É por isso que é uma rede. Então, esse mundo digital, os textos dos autores contemporâneos, eles têm vindo dessa forma, muito contemporâneo, né? Bem a realidade de vocês. Aí, dessa forma, ele usa um tipo especial de comando que direciona o usuário para algum outro conteúdo em um navegador da web. Geralmente, ele manda o usuário para outra página. Mesma coisa que eu estava falando, né? Aí eu vou clicar lá no nome do seu amiguinho, porque eu quero saber, né, quem é aquele seu amiguinho, e eu não vou estar vendo mais a sua página, eu vou estar vendo a página do seu amigo. É mais ou menos o que acontece no texto. Vamos lá? E como eles aparecem? Os links aparecem ao usuário como uma palavra ou expressão ou imagem. A palavra ou expressão aparece de uma maneira geral sublinhados em cor azul, como aqui eu coloquei o exemplo. Pode aparecer sem o sublinhado e também em outras cores. A forma mais comum de apresentação do link é com o endereço do site ou página, como por exemplo, aqui que eu coloquei, a professora colocou esse exemplo que você pode ir lá, clicar ali e você pode buscar a informação que está ali, que vai falar mais sobre os hiperlinks. Observe o texto abaixo, atentando-se à expressão destacada e relacionando com a imagem reproduzida do site. Então, essa imagem aqui é da imagem que a professora Tânia trabalhou nas outras aulas, que ela trabalhou o quê? Um artigo de divulgação científica. E lá nesse artigo de divulgação científica tinha essa imagem. Por isso que eu trouxe novamente aqui para vocês. O que diz lá? Apenas aqui um pequeno texto. Dados e indicadores da pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CGI, e o CETIC.br, Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, a TIC Kids Online, Brasil de 2015, estudaram em entrevistas domiciliares nos 350 municípios das 5 regiões do Brasil. 3.068 famílias selecionadas em amostragem estratificada com os pais de crianças e adolescentes entre 9 a 17 anos de idade. Questão de número 1. Então, o texto já foi abordado na aula anterior que a professora comentou sobre o uso das redes sociais. Então, eu trouxe porque nós vamos tratar aqui sobre hiperlink e hipertexto. Então, essa é a nossa aula. Então, vamos pensar somente nisso. A pergunta. Questão 1. Dados e indicadores da pesquisa realizada pelo Comitê Gestor da Internet, CG1, e o CETIC.br, Centro Regional para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação. Continua o texto. A expressão em destaque trata-se de um hiperlink. O que é hiperlink? O que pode indicar que se trata de um? Vocês vão escrever com as palavras de vocês. E já voltamos para fazer a correção.
Então vamos corrigir? Correção: o artigo de divulgação científica é um hipertexto, sim, pois tem hiperlinks. Então o hipertexto é o próprio texto. Hiperlinks que direcionam os leitores a outros textos, site ou arquivos que complementam ou ampliam as informações nele presentes. Então podemos chamar aqui o artigo de divulgação científica o hipertexto, texto grande, né? E aí dentro ali tem vários hiperlinks que pode direcionar, né, os leitores a outros textos. Então você pode escrever essa resposta no seu caderno para complementar a sua resposta. Próxima questão, que nós temos um quiz time. Vamos lá? Os autores de texto de divulgação científica fazem o uso dos hiperlinks por quê? Letra A. Possibilita o acesso rápido para consulta às fontes utilizadas. Letra B. Facilita o trabalho do autor e economiza um tempo. Letra C. Possibilita uma sequência de leitura linear. Letra D. Permite limitar o número de acesso. Pense lá e já retornamos. Vamos à correção? Letra A, sim, possibilita o acesso rápido para a consulta às fontes utilizadas. Eu falei vários momentos no período da aula, durante a aula eu falei sobre isso. Letra B, facilita o trabalho do autor e economiza tempo. Não é esse o propósito. Letra C, possibilita uma sequência de leitura linear. Não, porque é o texto tradicional que possibilita. O texto, o texto
Nas mídias, não, ele é não linear. Letra D, permite limitar o número de acessos? De forma alguma, porque quanto maior o número de acessos, melhor, não é? Próximo quiz. Se estiver lendo um texto no computador ou em dispositivos móveis e, ao clicar sobre uma expressão destacada como, aqui está esse dispositivo aqui, você será redirecionado a outra informação. Qual é o nome da leitura eletrônica nesse contexto? Letra A, hiperlink, letra B, hipertexto ou letra C, hipermídia? Pense lá que essa é uma pergunta fácil. Conferindo a sua resposta. É a letra B, hipertexto. Se você marcou a letra B, parabéns, você acertou. Porque o hiperlink na letra E não é o elemento que faz referência, direciona e interliga-se a outro documento. E o hipertexto é o texto disponibilizado pelas redes de computadores que é direcionado pelos hiperlinks. E o que é hipermídia? Surge da adição de multimídia ao hipertexto. É um outro, ou seja, é um outro elemento aqui das mídias, ok? Próximo. Refere-se à escritura eletrônica não sequencial, veja lá, não sequencial e não linear, que se bifurca e permite ao leitor o acesso a um número praticamente ilimitado de outros textos. E o leitor faz o seu percurso da leitura de forma dinâmica. Essa é a definição de letra A, hiperlink, letra B, hipertexto, letra C, hipermídia.
fácil também, né, turminha? Vamos à correção? Letra B, hipertexto. Isso mesmo, turma, você acertou, meus parabéns. Hipertexto. Aí eu coloquei aqui algumas observações, quais são as características desse hipertexto. É a leitura não linear, que eu falei, leitura não linear, tem a conexão a muitas redes. Não é demilitado, porque é expansivo, não tem um limite. O leitor é ativo. Por que esse leitor ele é ativo? Porque ele que busca o seu interesse de leitura. Não é igual o livro que vai direcionando. Você busca o interesse da sua leitura. O texto é explorado, com certeza, porque ao mesmo tempo que eu tenho aquele texto que eu estou lendo, eu tenho outras informações, outros conhecimentos que eu posso acrescentar. E o último, o percurso de leitura é determinado pelo leitor. Então, essas são as características de um hipertexto. Então, do artigo de divulgação científica. E esse percurso de leitura é determinado pelo leitor, é porque você escolhe se você quer ler, obter aquela outra informação ou não. E é claro que a gente sempre quer obter muito mais conhecimento. E você clicando em vários links de referência do artigo de divulgação científica, quanto mais você clicar naquelas referências, você acrescenta mais conhecimento àquela leitura principal lá. Então, você faz essa busca, essa conexão de muitas informações, tudo bem? Questão de número 3. Leia esse trecho
de um artigo de divulgação científica. Vamos lá? O coronavírus e seus sintomas mais graves surgem especialmente em pessoas mais velhas e que têm alguma doença crônica. Essa é uma das conclusões de um novo estudo publicado no The Lancet por pesquisadores da China. Por que há um trecho destacado em azul? O que ele significa? Já vimos isso? É claro que vocês vão colocar a resposta de vocês. Escrevam aí.
vamos à correção? Então, gente, trata-se sim de um hiperlink, porque o hiperlink direciona o leitor para outro site com informações sobre o coronavírus e seus sintomas. Veja aqui, o coronavírus, seus sintomas mais graves surgem. Aqui a prof colocou uma indicação, uma flecha que, como um exemplo, se você quer saber ali, vem assim no texto, vem o hiperlink e vem aqui o link. Se você quer saber sobre estudo mostra que a azitromicina não é eficaz em casos graves de Covid-19, você vai clicar ali. Agora, se eu não estou muito interessado, porque eu já sei, já estou cansado de saber disso. Então, eu quero saber um pouco mais sobre a questão da obesidade. Então, eu vou clicar ali que eleva o risco de Covid-19 grave. Mas também eu já sei disso, né? Então, mas aí eu tenho mais uma outra indicação, outra referência. Por exemplo, sobre como estão as pesquisas em busca de remédio específico. Eu quero saber essa informação porque eu estou desinformado sobre as pesquisas. Então, eu vou clicar aqui e eu vou descobrir. Então, lá você obtém todas as informações, né, que estão expostas ali, esclarece sobre as pesquisas de remédio. Só esclarecendo sobre o texto que nós colocamos ali, embora ser baseado, né, em dados científicos, foi um especialista que diz sobre isso, né, mas nós devemos atentar o quê? Que não somente os idosos estão no quadro de risco. Claro, eles estão de acordo com os pesquisadores, com os especialistas, mas todos nós estamos. E por isso, turma, a gente deve sempre usar a nossa máscara quando sair, não é? Evitar o quê? Aglomeração, lavar bem as mãos, né, com sabão e quando chegar em casa, tirar o sapato. Quando for ao supermercado, o quê? Todas as compras você deve higienizar também e assim sucessivamente todos os cuidados necessários preventivos que nós temos para não sermos contaminados por esse vírus, ok? Tudo bem? Combinado, não é? Continuando a nossa aula. Questão de número 4. Ao ler um artigo de divulgação científica na web, o leitor precisa obrigatoriamente clicar nos hiperlinks apresentados? Se não fizer isso, o entendimento do texto ficará prejudicado? Sim ou não? O coronavírus, seus sintomas mais graves, surge especialmente em pessoas mais velhas e que têm alguma doença crônica. Então, vocês vão elaborar ali a resposta de vocês e já retornamos para tentar alinhar a sua resposta com a resposta da professora, ok?
Vamos lá, turma, eu quero ver o que você colocou aí no seu caderno. Eu não, né? Porque eu estou aqui do outro lado. Você vai olhar aí, ler e ver se a sua resposta está semelhante à resposta da prof. Se não tiver, você deve escrever no seu caderno ou acrescentar. Como já vimos anteriormente, os artigos de divulgação científica da EB se configuram como hipertextos, ok? Pois tem hiperlinks, sim? Que direcionam os leitores a outros textos, por exemplo, o site ou arquivos, que complementam ou ampliam as informações nele presentes. São sugestões que enriquecem o texto, mas não comprometem o seu entendimento se não forem acessados. Veja só a importância da tecnologia e a importância dessa pós-modernidade que nós temos aí. Quanta coisa boa a gente pode aproveitar. Então, talvez seria essa a sua pergunta. Ah, prof, então se eu não clicar, eu não vou ter a informação inteira do texto. Sim, o texto ele é claro, ele é bem claro, ele é objetivo. A não ser que você deseja saber outras informações para acrescentar ao seu conhecimento. Então, turma, nós estamos finalizando a nossa aula de hoje. E a aula de hoje, é claro, nós falamos de um tema muito relevante e muito contemporâneo. Falamos de artigo de divulgação científica e nós falamos sobre hiperlinks e hipertexto, que nós aprendemos, né, que a interconexão dos hiperlinks que remete a outros sites ou web. Percebemos que esse tipo de leitura e produção é muito presente no meio digital. Então, assim, agora quando vocês estiverem diante de um texto assim, vocês vão se lembrar que quando ele está baseado em coletas de dados científicos, ele se trata então de um artigo de divulgação científica. E quando vocês verem ali um hiperlink, vocês vão clicar, vai ser direcionado para esse hipertexto. Então, por isso que nós chamamos de hipertexto, porque tem vários links que chamamos hiperlinks, né, que conecta a outras informações. E com isso, turma, nós encerramos a nossa aula. Eu quero desejar a todos bons estudos e eu tenho certeza que vocês aproveitaram muito bem essa aula, porque essa aula é muito interessante. E eu espero vocês na próxima aula, não é? Com outras temáticas interessantes e bons estudos, se cuidem e aproveitem bastante a plataforma e façam as atividades direitinho.